Olá! Na videoaula de hoje eu vou mostrar como criar uma função em SQL Server usando como apoio a ferramenta Management Studio. Aqui eu já estou conectado na ferramenta, eu conectei numa instância SQL Server usando como login o modo de autenticação Windows. Eu poderia fazer através de um usuário do próprio SQL Server, desde que ele tivesse a permissão para criar functions, ou seja, uma função, uma DDL, né, uma permissão de DDL para aquele usuário. E posteriormente que este usuário tenha a permissão de execução. Então, neste caso, eu vou explorar os databases. Nós vamos usar Aula.QI, esse é o nome do banco de dados. Nós temos aqui em Programmability, ou seja, programação, as functions, temos também Stored Procedures, mas o que nós vamos focar nesta videoaula é apenas as funções. Não tem nenhuma função associada aqui nessas pastas, porque nós ainda não criamos, é um banco vazio, só tem, evidentemente, funções de sistema, como vocês podem explorar nesta pasta. Por exemplo, funções voltadas à parte de data e hora. Então, quando você quer pegar a hora, a data atual do sistema, você pode usar essa função chamada getDate. Por exemplo, eu vou clicar aqui no banco, vou abrir uma nova janela, uma nova seção para este banco. Se eu fizer um select getDate entre parênteses, toda função tem passagem de parâmetro. Pode ser que não seja nada, mas eu tenho que abrir e fechar o parêntese, como se fosse uma passagem de parâmetro. Eu não sou obrigado, claro, nem toda função exigir um parâmetro, mas eu tenho que representar entre os parênteses. Essa é uma característica de uma function. Quando eu faço isso apenas e dou um go, eu estou pegando através de uma function de sistema para trabalhar com datas e horas o tempo que vem do servidor onde está instalado a instância SQL Server. E ele retorna aqui embaixo, 31 de março de 2020, às 16 horas 28 minutos, inclusive com segundos e milésimos de segundo. Ok? Então, é assim que a gente pode trabalhar com as diversas functions já existentes do próprio sistema. Tem functions para trabalhar com string, para fazer substituição, para tirar espaço da esquerda, né, do seu valor, da sua coluna que você está trabalhando. Tem para transformar tudo em minúsculo, tudo em maiúsculo também com upper. Então você tem uma série de funções aí prontas para você trabalhar. Mas o que nós vamos focar nesta videoaula é uma função criada por nós mesmos, por nós usuários de banco de dados. Então, evidentemente, eu não vou escrever toda a sintaxe, toda uma function, que senão vai onerar o vídeo. Então eu vou trazer algo que já está pronto, que eu trouxe aqui para vocês, para essa demonstração. E eu vou explicar os comandos, o que está acontecendo aqui. Então nós temos uma function aqui, uma sintaxe. Como que eu crio uma function? Passo a passo. É claro que vai ter variações de acordo com a sua função, para o que ela foi destinada. Então nós começamos com a palavra create function, com essa frase, né, vamos dizer assim, ela é uma palavra reservada. Create function, o nome da função, e dentro de parênteses, como eu falei, tem que ter passagem de parâmetro, mesmo que ele esteja nulo. Eu poderia dizer, não, eu não vou passar nenhum valor, então eu representaria abrindo e fechando parênteses. Nesse caso eu quero fazer passagem de parâmetro. Se eu fizer uma passagem de apenas um parâmetro, ficaria como vocês estão vendo aqui, ó, arroba um nome, que é o nome de uma variável, o nome do parâmetro que está sendo passado, o tipo desta variável, desta passagem de parâmetro, que pode ser, por exemplo, decimal, pode ser um varchar de 30 posições. Então aqui, na verdade, vai o tipo desse parâmetro, tá? Do parâmetro 1. Então a gente forma o parâmetro 1. Se eu tiver dois parâmetros, eu faria a mesma coisa aqui, passagem de parâmetro 2, né? O tipo do parâmetro logo em seguida também.
ok? Se tivesse 3 parâmetros, eu boto vírgula e continuo com o terceiro parâmetro e assim sucessivamente. Logo em seguida, nós vamos usar a palavra reservada returns. Aqui é o tipo, tá? O tipo de retorno da minha function. A minha function vai retornar um decimal, vai retornar um varchar, vai retornar um char. Que tipo de dado vai ser retornado? Repara que o returns é com plural mesmo, tem um S aqui, ok? Depois você vai abrir um bloco de begin, end, onde você vai ter toda a lógica da tua function. Aqui é que você vai ter toda a regra do jogo. Então você começa declarando as variáveis, você usa a palavra-chave declare. Lembra que, assim como a passagem de parâmetro aqui, que é uma variável, ela está sempre representada por símbolo de arroba. Toda variável em SQL Server, numa function, numa procedure, você usa o símbolo de arroba no começo da variável. Então você tem declare arroba, o nome da variável 1 e o tipo da variável 1. Aqui o nome da variável 2, o tipo da variável 2, o nome da variável 3 e assim sucessivamente. Vamos dizer que a gente tenha 3 variáveis, ficaria exatamente como você está vendo aqui, terminando por boas práticas com ponto e vírgula e sempre a palavra declare no começo. Você não vai fazer algo desse tipo assim, ó, um declare para N variáveis. Não, você faz linha a linha, bonitinho, declarando variável a variável. Depois das variáveis declaradas, que você vai precisar para a lógica da sua function, aqui vai vir toda a lógica de programação propriamente dita, ou seja, os loopings, o if, né? Se variável tal maior que 5, então, aí você tem toda a tua lógica de programação. Enquanto o verdadeiro faça, né? Aqueles comandos de repetição. Você pode ter aqui, inclusive, selects, retornando, consultando dados do banco e retornando para dentro de uma variável, até que você conclua a sua lógica e tenha um resultado final daquilo que a função foi criada para o objetivo, né, que você tem com ela. Então você no final vai colocar o retorno da tua function. Você vai usar a palavra return. Veja que aqui não tem S, é diferente desse returns aqui de cima. Então aqui é o retorno que a função vai obter. Através, geralmente se usa aqui uma variável. Então essa variável foi alimentada aqui na lógica de programação e você dá um return arroba o nome da variável. Fechou, terminou a sua function, você executa ela. Essa function é criada e está pronto para uso no seu banco de dados. Então aqui é apenas a sintaxe. Eu vou abrir uma nova consulta, uma nova janela aqui, uma new query, e vou mostrar, eu trouxe aqui uma function pronta. Então eu vou mostrar para vocês ela sendo criada, ela funcionando. Eu vou mostrar aqui então um exemplo. Eu criei uma function que serve para calcular. Aqui está errado o descritivo, não é que ele calcula a média dos salários. Essa function ela vai servir apenas para informar, eu mudei ela depois, tá? Para informar se um determinado vendedor está com salário alto, baixo ou dentro da normalidade. Então, evidentemente, eu quero saber se meu vendedor está com um salário alto e aí eu vou verificar se vale a pena permanecer com ele. Se tiver o salário baixo, de repente eu tenho que aumentar para ter a retenção do talento e dentro da normalidade, tudo certo, é o que eu estimo pagar para os meus vendedores. Então, como é que eu fiz? Create function. Aqui vem o nome do esquema que é responsável pelos meus objetos. Repare que se eu for em tables aqui, dentro do banco, eu tenho um esquema na frente dos meus objetos, da minha tabela. E eu tenho a mesma coisa com function, a mesma coisa com procedure. Aqui, entre parênteses, eu estou passando
um parâmetro, uma variável que eu chamei de @p_vendedor. E eu disse que essa passagem de parâmetro aqui, essa variável, é do tipo decimal 6,0. Porque na verdade eu quero chamar essa função passando um ID do vendedor. Essa é a minha ideia. Se eu pegar aqui a tabela de vendedor, eu tenho uma coluna que é um ID vendedor de decimal 60. Então eu quero receber esse identificador aqui. Nós vamos ver depois como acionar a função. Eu, em seguida, uso a palavra returns para dizer qual vai ser o tipo de retorno da minha função. Eu vou retornar um varchar de 20 posições. É um varchar que é tranquilo, 20 posições cabe dentro do que eu quero escrever, até sobra. Aqui vai o tipo do retorno. Neste caso, um texto. Tá? Então, eu vou dar um retorno como um varchar. Posteriormente, eu tenho um bloco chamado begin_end. E aqui dentro está toda a minha lógica de programação. Eu começo declarando as variáveis que eu vou utilizar. Como eu alterei aqui algumas coisas, mas eu já deixei certinho nessa função. Eu estou usando uma variável chamada @vMédia. O V aqui eu uso é de V de variável e aqui em cima eu usei um P de parâmetro, só para identificar da onde está vindo. Então eu tenho uma variável para a média, uma variável para a situação, uma variável para salário e os tipos de cada uma dessas variáveis. Uma variável que é um decimal de 7,2, a situação é um varchar de 20, que na verdade é onde eu vou ter o meu retorno dessa função, e o meu salário, que é um decimal de 7,2. Agora vou fazer a lógica de programação propriamente dita. Então, eu usei aqui um select. Eu vou mostrar para vocês, tirar esse pedacinho, que eu tenho um select normal, tranquilo, como vocês estão acostumados a fazer. Faço um select em cima de uma tabela, na tabela vendedor, e eu trouxe uma fórmula que é a VG, é a média, para calcular a média, e aqui vai o nome da coluna, nesse caso, VL salário. Então eu estou retornando aqui a média de salário da tabela vendedor. E em seguida eu fiz um outro select para pegar o salário em si daquele vendedor, aquele salário específico. Então primeiro eu vou atrás da média e depois um outro select para pegar o salário. Só que o que eu quero chamar a atenção aqui é que eu tinha exatamente isso aqui, ó. Aquele select comum que vocês visualizaram aqui, eu posso pegar o resultado desse select e colocar ele numa variável. Então eu faço exatamente o seguinte: antes da coluna que vai ser retornada, projetada na cláusula select, eu uso uma variável e um sinal de igual. Então, @vMédia, que é a minha variável que eu declarei aqui em cima, ela recebe essa coluna aqui, no caso a média dos salários da tabela vendedor. Então essa é a forma que eu posso jogar o resultado de um select para uma variável. E exatamente o que eu fiz aqui, ó. É um select comum, usando uma condição where, uma cláusula where. Então eu estou pegando o salário da tabela vendedor de um determinado vendedor, onde o ID vendedor recebe o valor que foi passado lá por parâmetro, ó. Essa variável aqui, ó, que passou por parâmetro ao chamar a function, ao chamar a função. E eu quero pegar esse salário e colocar ele numa variável. Então faço aqui o vSalário igual o valor que retornar daquela coluna. Então eu tenho a média e tenho o salário específico daquele vendedor. Aí eu faço uma condição. Se o salário for maior que 2 vezes a média, então significa que a pessoa está ganhando muito bem. O salário dessa pessoa, desse vendedor, está alto, está 2 vezes acima da média. Ou mais, até 3, 4, né? Então eu venho aqui, begin, abri um bloco para o if e fiz um set
que é o set? O set é para colocar valor numa variável, ou seja, eu estou alterando ou indicando um novo valor para uma variável. Aqui não usei o set porque eu estou dentro de uma query, dentro de um select. Quando eu quero setar por fora de um select, eu tenho que colocar a palavra reservada set. Então, set arroba, variável aqui que eu chamei de vSituação, recebe um texto, porque vSituação é do tipo varchar. Então eu tenho aqui igual salário alto, ponto e vírgula, fiz o end que corresponde a este begin aqui do if e fiz uma condição else, ou seja, se não obedecer essa condição inicial, eu vou testar outra condição, else begin, abrir um novo bloco desse else agora. Se o meu salário, a minha variável salário, que tem arroba é variável, né, for menor, já que ele não é maior, ele pode ser menor que a média do salário que retornou aqui na variável média, dividido por 2, ou seja, eu estou falando que ele está metade da média, ele está abaixo da metade porque é um sinal de menor, então, isso aqui está errado aqui, deixa eu tirar, então, begin, né? Ou seja, vamos avaliar essa condição, o cara está com um salário muito aquém dos demais vendedores. Aí eu dou um set na minha variável situação e digo que ela é igual a salário baixo. O cara tá, né, o meu vendedor está com salário muito baixo. End para este begin aqui do if e faço uma nova condição, ou seja, não é nem maior, não é nem menor, então eu estou numa condição em que o meu salário está numa situação de normalidade, não está nem alto nem baixo, está normal. Então eu fiz um set na variável vSituação receber um texto chamado salário normal. O end correspondente a este begin, o outro end correspondente, então, pode ver que eu trabalho de forma alinhada para ficar um pouco mais fácil de você entender. E esse end corresponde a essa condição aqui do begin. Então você tem que estar sempre fechando direitinho. Se você deu um begin, você tem que ter um end correspondente, não pode esquecer. Senão a function é criada com erro de compilação. E aqui no final eu dou um return. Agora, novamente, eu já expliquei na sintaxe, não tem o S, não é o tipo que eu estou colocando aqui, returns e o tipo do retorno. Aqui é o que vai receber o retorno final da function. O que a function vai me retornar? Ela vai retornar a variável vSituação, que tem dizendo se o salário é alto, baixo ou normal. Então esse é o retorno da function. Esse end, novamente, é o begin principal aqui, que é o bloco da lógica da programação da function, e um go para eu executar aqui. A minha function foi finalizada. Eu vou selecionar toda esta minha create function. Vamos ver se tem algum erro de sintaxe, vamos ver o que vai acontecer, se vai rodar com sucesso. Selecionado, eu vou vir no botão Execute, ou F5, e vamos ver o que acontece. Olha, foi criado com sucesso, aqui mostra o tempo de execução, aqui na barra de status dá para acompanhar também. Agora nós vamos aqui, vou fechar as tables, vamos em programação, nas functions, nas funções, né? E vamos fechar aqui as de sistema, que não nos interessa mais. Nas functions, eu vou clicar aqui com a direita e pedir para atualizar, dar um refresh. Ele vai atualizar as minhas pastas e em alguma delas aqui, ó, se você tem dúvida de onde foi criada, você pode apenas ir explorando. O que acontece? Ela é uma function que a gente chama de valor escalar. Essas functions que você cria normalmente, tá? Elas vão estar nessa pasta que você está visualizando aqui. Aqui tem uma só, porque foi a primeira function que nós criamos dentro do nosso banco aula QI. E ela tá, você pode expandir aqui, tem as passagens de parâmetros, que a gente usou apenas uma, que é o pVendedor, que foi usado aqui em cima. Ó, tá? E essa function está pronta para ser utilizada. Pois bem, como executar uma function, como acionar essa function, eu vou mostrar em uma outra videoaula. Essa é apenas para a sua criação, apesar da gente já ter visto como usar uma function de sistema, é o mesmo procedimento para as functions
criadas por nós, usuários. Se você teve alguma dúvida na criação da Function, deixe o seu comentário, faça suas perguntas aí abaixo do vídeo e nós retornaremos assim que possível. Muito obrigado pela sua presença no canal QI Networking. E lembre-se, conto com você. Inscreva-se no nosso canal e habilite a notificação clicando no sininho. A você, meu muito obrigado.